Governador, primeiramente, obrigada por receber a equipe da Rádio Capital FM do Blog de Antero para falar sobre esse momento de crise pelo qual passa o Estado, uma crise estatal com relação aos servidores públicos, né? E você direto já na minha primeira pergunta, governador, por que o Estado não pode pagar esse reajuste, essa recomposição? Eu também, muito obrigado por vocês estarem aqui, eu também vou ser direto. Não existe crise. O que existe com os servidores públicos? O que existe é que os servidores estão reivindicando um direito que é deles, mas esse direito só pode ser concretizado, esse direito só pode ser saudado se a legislação, inclusive federal, assim permitir. Veja, Mato Grosso tem quase 100 mil colaboradores. São pessoas que trabalham muito, pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas decentes, que merecem sim ganhar um salário digno. 100 mil colaboradores, quase. Nós temos uma folha de pagamento que beira a 620, 630 milhões por mês. Nós estamos comprometendo quase 50% da nossa receita corrente líquida com salário de pessoal, com pagamento de pessoal. Isso em razão de equívocos que foram praticados no passado. Agora, nós temos uma lei estadual que determina o pagamento do RGA, reajuste ou recomposição geral anual. Esta recomposição, a lei estadual determina que todo ano nós precisamos saldar a inflação do período anterior, agora no mês de maio. A Secretaria de Gestão fez várias reuniões com o Fórum Sindical. Isso nós temos tudo em ata, né? Eu participei de 5 ou 6 destas reuniões. No total, a Secretaria de Gestão, com o Fórum Sindical e com os sindicatos de forma separada, foram quase 102 reuniões. Nós temos falado bastante tempo que não teríamos condições este ano, tendo em conta o Caixa do Estado, de, neste momento, no mês de maio, pagar o RGA. Por que isso? Eu estou diante de uma escolha. Se eu pago a RGA, nós, com certeza, teremos que atrasar o salário, a folha de pagamento, no mês de julho ou mês de agosto. Entre manter o salário em dia, como estamos fazendo, aliás, dia 30 o salário estará depositado, manter o salário em dia e pagar o RGA, eu fiz a opção, o governo fez a opção com fundamento em dados técnicos da equipe fiscal, da Câmara Fiscal, em manter o salário em dia e não termos condições, porque não temos mesmo condições de pagar o RGA neste momento. Nós não fechamos as negociações, estamos abertos a conversar com o Fórum Sindical. Aliás, temos conversas marcadas com o Fórum Sindical e com outros sindicatos. Veja que algumas categorias receberam um aumento específico dessa categoria, que é o caso dos professores, 7% já está na conta, e também parte da Polícia Judiciária Civil já recebeu o seu aumento da categoria. Como isso está no Brasil? 25 estados dos 27 não pagarão o RGA este ano. Por que isso? Porque os governadores não querem? Não, não é isso. É porque o Brasil está numa crise econômica e os estados também. Diminuiu-se o repasse dos recursos da União para o Estado. Nós todos estamos acompanhando que o presidente interino Michel Temer está tomando medidas duras. Nós queremos sim pagar o RGA. Só que neste instante nós não temos condições, sob pena de atrasarmos a folha de pagamento. Uma pergunta, me permita, precisa ser feita. Por que chegamos até este momento dessa maneira? Era a pergunta seguinte, governador. Por que chegamos até este momento desta maneira? Apesar dos cortes que nós fizemos, cortes de gasto, de custeio, apesar do combate à corrupção que fizemos, ainda não conseguimos totalmente eliminar a corrupção, apesar de economizarmos, infelizmente, a folha de pagamento do Estado. Por vários motivos, ela está acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nós só podemos pagar o RGA se nós tivermos condições, e não é o caso, infelizmente, aqui do Estado de Mato Grosso. Eu quero dizer ao servidor que nós somos sabedores do momento que eles também passam. Conhecemos isso, entendemos como legítima, né, o legítimo pedido a respeito da RGA. Só que, neste momento, não temos condições. O senhor falou que, neste momento, não temos condições. É isso a mensagem enviada para a Assembleia, que foi enviada nessa manhã, justamente para abrir esse leque, para que os servidores não entrem em greve, porque não foi dado o martelo final? Não, exatamente. Nós estamos com a equipe técnica, a Câmara Fiscal, que aliás são só servidores de carreira, não existem servidores comissionados ali,
aqui só servidores de carreira, 2 servidores da Secretaria de Planejamento, 2 servidores da Secretaria de Gestão, 2 servidores da Secretaria da Casa Civil, 2 servidores da Controladoria, e 2 da Fazenda, estão analisando as contas do Estado para mostrar essas contas ao Fórum Sindical. Eu, na última reunião que eu participei, eu disse o seguinte: agora nós não temos condições, hoje nós não temos condições, mas eu quero toda semana, não é todo mês, toda semana mostrar ao Fórum Sindical as contas do Estado, para saber de onde podemos encontrar esses valores, né? Existem algumas ações que podem ser feitas e nós estamos tratando disso. Alguns estados, por exemplo, como Rio de Janeiro, demitiu servidores em estágio probatório. Nós não vamos fazer isso. Alguns estados demitiram, inclusive, servidores efetivos, porque a lei estabelece isso. Nós não faremos isso agora. Nós estamos cortando incentivos fiscais, quase 300 milhões de incentivos fiscais cortando no ano passado. Estamos, o secretário Celere Paludo, trabalhando para que outros incentivos fiscais concedidos de forma ilegal também possam ser acortados, e aí sobra mais dinheiro para que nós possamos pagar a folha de pagamento, fazer o pagamento do salário, que é direito do servidor, não é a favor do governador. Governador, falando justamente dessas medidas que o Estado pode fazer para que esse RGA seja efetivamente pago aos servidores, a taxação das commodities seria uma dessas medidas? 2 estados da federação fizeram isso, Goiás e Mato Grosso do Sul, mas cada um de uma forma diferenciada. Aqui em Mato Grosso, nós estamos conversando com o setor produtivo para tratarmos de uma maneira do setor produtivo também colaborar nesse momento que estamos vivendo, momento de crise econômica no Brasil. Existe possibilidade de uma outra reforma administrativa justamente para tanto o senhor sair dessa margem da lei de responsabilidade fiscal? Sim, nós estamos na semana, ainda este mês de maio, início do mês de junho, apresentaremos à Assembleia Legislativa a segunda reforma administrativa, enxugando o número de secretarias, diminuindo o tamanho da máquina, para que sobre dinheiro, para que nós possamos fazer as necessidades que são básicas e a concretização das políticas públicas. Veja que Mato Grosso está num limite, num menor número percentual de servidores comissionados, exclusivamente aqueles que não são servidores de carreira, que têm DAS, mas os exclusivamente comissionados abeiram a 1.500 servidores. Isso significa dizer, se nós mandarmos embora todos os servidores comissionados, não resolve, porque isso daria 5 milhões por mês, 60 milhões por ano, não chega nem a 10% do RGA. E nós não podemos, por exemplo, ficar sem os secretários, que a esmagadora maioria deles são servidores comissionados. Agora, governador, com relação, se no dia 31, né, caso as tratativas até o dia 31 com as categorias não consiga evitar essa greve, como que o senhor avalia o Estado em greve a partir do dia 31? Eu não quero avaliar o dia 31. Nós estamos conversando com o secretário Júlio Modesto, conversando com o Fórum Sindical, né, a equipe econômica. Eu não vou antecipar fatos. Nós estamos conversando e o diálogo está aberto. Temos sido respeitados pelo Fórum Sindical, pelos sindicatos, e estamos construindo isso de uma maneira tranquila, de uma maneira que nós possamos evitar a greve. Nós temos uma audiência bem qualificada no nosso programa, porque é o horário que o servidor público está indo para o seu trabalho, né, governador? O que falar para esse servidor público? Falar para ele o seguinte: nós precisamos que os servidores públicos entendam este momento que nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando muito, cortando gastos, a equipe econômica trabalhando muito para aumentar a receita, para que nós tenhamos condições, sim, de pagar o RGA. Neste momento, eu não posso fazer isso sob pena de atrasar o salário. Eu pergunto a você, servidor, você prefere o salário em dia ou o RGA neste momento? É isso que nós estamos fazendo e, aliás, como eu disse e gostaria de repetir, 25 estados não tiveram condições de pagar o RGA. 15 estados da federação estão atrasando salários, 15 estados da federação estão dividindo o salário de acordo com a faixa etária, com a faixa do valor salarial.